Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor me permitiu escrever um livro que foi lançado pela editora CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E o título do livro é Ideologia de Gênero, entendendo o que é e qual a sua responsabilidade. Talvez esse seja o maior desafio da igreja contemporânea, preparar os nossos filhos para poder lidar com um tema tão complexo. E nós, como igreja, precisamos ter atenção. Eu quero, com muita alegria, presentear o pastor Tadeu com esse exemplar aqui, tá bom, pastor? Esse é seu, já está autografado e dedicado. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos que desejarem, no final, tem algumas edições que eu trouxe e também no Verbo Shop, é isso mesmo? Verbo Shop? Também tem esse livro, olha só que coisa maravilhosa. Tá? No final, eu vou estar lá atendendo os irmãos que quiserem adquirir com autógrafo e dedicatório, nós vamos lá estar dando essa atenção para os irmãos. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do Gênesis, o capítulo é o 1º. Livro do Gênesis, o capítulo é o 1º. Irmãos, Deus tem cuidado tanto de mim que até as roupas que eu uso é ganhado, sabe, de presente. Eu falei para a Magliana bem assim, você não se espanta muito comigo, né? Porque elas estão tratando da gente com tanto zelo e generosidade que eu fico constrangido e eu falo, olha, não estou acostumado com tudo isso. E até a Bíblia que eu estou usando foi ganhada. Lá na igreja onde eu pastorei, eles me deram essa Bíblia. E é uma Bíblia que ela tem duas versões. Quando você abre a página, cada página, ela no meio, de um lado ela é uma versão e do outro é outra. Então aqui ela tem Almeida, revista e corrigida, e também tem a NVI. Eu vou ler na NVI, tá bom? O versículo é o 27 e o 28. Livro do Gênesis, o capítulo é o 1º. O versículo 27 diz bem assim na NVI: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Versos 27 e 28. Queridos, falar sobre esse assunto, ideologia de gênero, ele requer muito tempo, porque o assunto é muito vasto. Eu vou reduzir o máximo que eu puder aqui, para poder passar algo para os irmãos. O que é essa tal dessa ideologia de gênero? A primeira coisa que eu preciso deixar claro para os irmãos é que esse termo ideologia, ele foi falado pela primeira vez por um italiano chamado de Três, ou de Tracy. E a ideologia nada mais é do que nas ciências humanas um conjunto de ideias, um protótipo de ideal que as pessoas julgam perfeitas. E nós então caracterizamos esse tema como uma ideologia, nós como igreja. Por quê? Eles defendem que é a teoria do gênero, mas nós falamos que é uma ideologia, porque isso é apenas um conjunto de ideias. Não foi formatado utilizando-se metodologia científica a ponto de se tornar uma teoria como eles defendem. O gênero, na ideia que eles deram, nada mais é do que um neologismo, ou seja, uma nova interpretação que eles deram à palavra gênero. Nós conhecíamos antes como sexo masculino e feminino. E aí trouxeram essa nova roupagem e hoje nós chamamos isso de ideologia de gênero. E o que é essa ideologia de gênero? Eles defendem que quando o ser humano nasce, ele não nasce com um sexo biológico formado. Dizem que a pessoa pode escolher o que ele quer ser. E aí eu digo, para a ideologia de Gênesis, nós temos para a ideologia de gênero, nós temos a teologia de Gênesis. Aleluia. E qual é a teologia de Gênesis? É a que nós lemos. No princípio criou Deus
o céu e a terra. Após todas as coisas criadas, Deus olhou e falou bem assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus homem e mulher. Pronto. Criou Deus homem e já nasce o quê? Desde a formação, com sexo definido, ou é homem ou mulher. Deus criou Adão e Eva. E foi assim: Deus olhou para Adão, viu que todos os animais da terra tinham a sua companheira, e falou: não é bom que o homem fique só, vou fazer para ele uma adjuntora, para poder completá-lo, porque o homem sem uma mulher, ele não é completo. E aí Deus foi lá e criou a mulher. E na criação, na concepção, nós vamos para o verso 28, vejam que quando Deus criou homem e mulher, Ele não só criou, mas Ele já definiu o casamento segundo o seu propósito. Deus criou homem e mulher e já criou a família, dando ali o exemplo original do que Ele estava criando. Qual foi o exemplo, qual foi a figura, qual foi ali a criação dada por Deus? Criou Deus homem e mulher e falou bem assim: crescei e multiplicai-vos, sejam férteis. Ou seja, Deus criou, já falou o que era o seu conceito de família, dando: família é monogâmica, heterossexual e indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, quando Deus criou, Deus já deixou formatado ali qual era o exemplo de família a ser seguido: monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso foi a criação dada por Deus. Porém, irmãos, a filosofia dada por Karl Marx, querendo ele acabar com o capitalismo, ele percebeu que a única forma de acabar com o capitalismo era atacando a família. Por quê? Toda família passa a sua propriedade ou o seu patrimônio de geração para geração. E ele falou: a única forma que eu tenho de atacar o capitalismo e acabar com isso é acabando com a família. Encontrou um outro perturbado, Engels. E Engels trouxe, ele evocou o maior antagonismo que na cabeça dele existia, que era a diferença ou o conflito que existia entre homem e mulher. Isso é para o mundo, irmãos. Deus não criou homem e mulher para terem conflito, não. Deus criou homem e mulher para se completarem, para viverem, aleluia, em união mutuamente. Juntou esses dois perturbados, e ali, irmãos, começou-se a atacar a família, querendo acabar com a família. Essa ideia, essa cultura de Marx, encontrou apoio em um movimento que começou no século XVIII, chamado movimento feminista. E esse movimento feminista, ele tem pelo menos 3 ondas. A história diz que esse movimento passou por 3 ondas. O movimento feminista começou buscando a sua independência da mulher e a busca pelos direitos. Até aí, ó, show de bola, porque eu nunca fui a favor de mulher ser, considerada inferior a homem, de forma alguma. Engraçado que querem taxar a nossa Bíblia como uma Bíblia machista, mas eu não vejo isso que eles dizem. O problema é que eles querem dar uma interpretação que a Bíblia não tem. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que a palavra de Deus tem que ser interpretada pelo homem espiritual. E diz bem assim, ó, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. O problema é que eles querem colocar todo o peso de pecado que eles têm no coração e querem ler a Bíblia como um livro comum. Deixa eu falar, isso aqui não é um livro comum. Isso aqui é a palavra de Deus. Deixa eu falar melhor, isso aqui não contém a palavra, é a palavra, aleluia. Isso aqui não tem alguns versículos que se acomodam à nossa vontade a ponto de falar, mas tem algumas coisas na Bíblia que são verdade, eu concordo, mas tem outras que eu não concordo. Se você concorda ou não concorda, o problema é seu. Isso aqui é a palavra de Deus.
aleluia, pura, genuína, santa, aleluia. Aleluia. Olha só, a palavra de Deus é o que é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai até a divisão, aleluia, da alma e do espírito, junta e medula, coisa que nem a ciência consegue dividir. A ciência é incapaz de dividir junta de medula, mas a palavra de Deus, ela vai lá no profundo, é apta até para discernir a intenção de pensamento. Glória a Deus, aleluia. E entre ficar, irmãos, com ideologia humana, eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. O problema é como nós então vamos defender a nossa família. Nós estamos aqui em um culto de família, precisamos ministrar para famílias, precisamos ensinar as nossas famílias a proteger os nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Com essa ideologia estão atacando a família, querem acabar com o quê? Com o modelo original dado por Deus. E eu vou repetir para que você não esqueça, você saia daqui sabendo qual é o modelo original: monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Esse é o modelo original. Certa vez Jesus, enquanto estava na terra, Jesus foi provocado pelos fariseus, e eles chegaram e falaram bem assim: mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Olha só, tentaram colocar uma palavra que nem existia. Moisés não mandou. E Jesus logo questionou, falou bem assim: Moisés não mandou, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, família foi feito para quê? Para ser indissolúvel. E o que o diabo quer? Acabar com o modelo original dado por Deus. E aí, irmãos, toda desfragmentação de família, ela é prejudicial. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou fruto de uma família que tinha tudo para dar errado. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai tem 5 filhos, cada um com esposa diferente. Minha mãe tem 3, cada um com um marido diferente. Olha só o exemplo e referência que eu tinha dentro de casa. Tinha tudo para dar errado. Quando eu me casei com minha esposa vem também de um lar, fruto de um lar dividido. A mãe separou do pai dela, e ela tinha um grave problema, inclusive de aceitação para com o pai, porque o pai traiu a mãe, e aquilo trouxe um peso. E eu falei: Senhor, eu preciso acabar com essa maldição em mim. A minha família vai ser uma bênção. Aleluia. Eu declaro que a minha família, aleluia, vai ser uma bênção. E como nós protegemos a nossa família e os nossos filhos? Irmãos, vocês já perceberam que essa ideologia maléfica, eles estão tentando entrar exatamente nas escolas, onde estão os nossos filhos. E eles dizem inclusive: olha, aqui nós temos a proteção dos filhos, não é assim? Aqui os filhos estão, tem alguns professores que estão já falando isso publicamente. Olha, lá na casa os pais mandam, mas aqui é eu que mando na sala de aula e eu ensino do jeito que eu quero. Olha só que coisa terrível. Por isso é que eu digo, nós temos que ensinar os nossos filhos o mais cedo possível. Eu sei que aqui tem escola, né? Esse ministério Verbo da Vida, ele é conhecido pela a força da escola do Rema. E irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que capacitá-los para eles fazerem frente a essas ideologias, principalmente quando saem de casa e estão vulneráveis. Eles estão tentando fazer isso com as nossas crianças. E deixa eu falar com um pouco mais de propriedade. Eu servi na Assembleia de Deus de Brasília, o nosso ministério, por 20 anos no departamento de adolescentes. Trabalhei por 20 anos cuidando de adolescentes no nosso ministério, Assembleia de Deus de Brasília. Eu coordenava um departamento lá que é a União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Brasília, a UNAADEB. E eu percebi, irmãos, o quanto os nossos adolescentes também estão vulneráveis a esse ataque. Porque o adolescente, tudo o que ele quer é se sentir incluído em um lugar, é ser aceito. Na verdade, isso aí não é só adolescente não.
Todo mundo na igreja quer se sentir valorizado. Só que o adolescente, ele está naquela fase em que ele busca um referencial. Ele precisa, vou até usar um termo aqui que a gente não convém muito para a gente, mas ele precisa de uma espécie de ídolo. Eles começam a ter uma referência. É por isso que eles buscam ali os artistas, jogador de futebol, porque ele quer se identificar com alguém que seja referência para ele. E eu falo, as referências devem ser nós. Nós precisamos ser as referências para os nossos adolescentes. Em uma era onde há muitos, seguidores aí em busca de, como é que é o nome que a gente fala? Influenciadores digitais, não é isso? Em uma era de influenciadores digitais, eu digo, nós como igreja precisamos ser influenciadores espirituais. Você pode dar um glória a Deus com essa palavra? Nós precisamos ser a referência, o sal da terra e a luz do mundo, aleluia, para motivar e inspirar os nossos adolescentes. O problema é que eles estão num momento muito delicado, um momento de crise de identidade. E eu digo, a crise de identidade é a pior crise que o ser humano passa, porque ele não sabe quem ele é. E olha só como é a crise de identidade: o adolescente está abandonando a infância, está passando por um processo de emancipação dos pais para se tornar autônomo, e está abandonando a infância para se tornar um adulto. Só que tem hora que ele se identifica como criança, principalmente se você der uma obrigação para ele, Vai cobrar ele, não, mas eu não posso fazer isso que eu ainda sou criança. Mas vai passar a mão na cabeça dele, oxe pai, para com isso. Para com isso, eu não sou mais menino não sou mais criança não. Então nem ele se definiu ainda. Não é isso? Quando você dá uma responsabilidade, ele quer se esquivar porque fala que não tem ainda a maturidade para lidar com isso. Porém, por outro lado, ele quer se emancipar e quer ter autonomia. E aí, irmãos, lançam uma coisa para eles que é muito danosa, que é a dúvida. Hoje eu participei de um podcast falando sobre isso, sobre ideologia de gênero, podcast aqui da igreja. Como é que era? Chá de mulheres? Alguma coisa de mulheres, com a irmã Juliana. O que acontece? Eu falei isso para ela, eu falei, olha, tempo de mulheres, sem medo de errar, conta-se nos dedos, no meio desse auditório todo aqui, conta nos dedos quem foi que se casou com a primeira paixão aqui. Casou com a primeira paixão, a primeira pessoa que você se apaixonou, você casou? Mais alguém? Vocês estão querendo fazer média. Sabe por quê, irmãos? Geralmente o adolescente ele tem um amor platônico, onde ele se apaixona por alguém que é improvável. Ele olha um artista na televisão, se apaixona pelo professor, se apaixona por um amigo, se apaixona por alguém. Geralmente essa paixão ela é frustrada, ele sofre. E olha só o que estão fazendo com os nossos adolescentes, pastor Tadeu. Lançam a dúvida, sabe, irmã Sheila? Se você não foi feliz nesse relacionamento, por que você não tenta o outro lado? Quem sabe você não gosta da outra fruta, ainda fala assim, Porque você não foi feliz. Você já experimentou? E lançam a dúvida na cabeça de um adolescente que ainda está com a mente sendo formada. Olha só, irmãos, que coisa terrível que eles estão fazendo com os nossos adolescentes. E aí eu digo, como então nós vamos inspirar os nossos adolescentes para não cederem a esse ataque? Quando eles encontrarem em nós o exemplo de família segundo a vontade de Deus. Aleluia! Quando eles encontrarem em nós. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu fiquei muito triste quando eu li isso, na semana passada, estudando para ministrar para a igreja. Eu descobri que o número de divórcios dentro da igreja é o mesmo número dos que estão fora da igreja. Misericórdia mesmo. Vamos falar mais, está repreendido em nome de Jesus. Eu rejeito essa estatística em nome de Jesus. Sabe o que isso causa, irmãos? Causa um escândalo para o modelo dado por Deus de família.
Sabe por quê? Sabe o que que eles estão usando para poder usar como argumento para falar que estamos errados? O modelo de vocês não dá certo. O modelo de vocês tem abuso sexual dentro de casa. O modelo de vocês está traumatizando os jovens e as crianças. O modelo de vocês é impositivo. Vocês são radicais e nós não somos. Mas é isso que estão vendendo para os nossos jovens. E os nossos jovens, querendo essa emancipação, crescem falando bem assim: realmente, meu pai não cuida da minha mãe. Olha só que triste. Imagina seu filho olhar para você dentro de casa e falar bem assim: eu não queria me casar com uma mulher igual a minha mãe. Eu não queria me casar com um homem que seja igual meu pai trate a minha mãe. Não, irmãos. Eu repreendo e eu venho aqui como um homem de Deus ministrar. Você vai ser um exemplo de marido. Você vai ser um exemplo de esposa, aleluia. Dever de casa, eu não tenho tempo, mas você vai estudar em casa. Efésios capítulo 5, versículo 22. Você vai ler todo o restante do capítulo 5, vai entrar no capítulo 6 para instruir os seus filhos. Lá o títulozinho diz bem assim, ó: deveres domésticos. Lá ensina a mulher a edificar a sua casa, falando: mulher, seja sujeito ao seu marido. Assim como a igreja tem um cabeça que é Jesus Cristo, entenda que no seu lar, o cabeça é o seu marido. Só que não para por aí não, vem para os homens também. Homem, ame a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Isso é o modelo dado por Deus. Aleluia. Se assim for feito, aleluia, a nossa família vai ser bênção. Aleluia. A nossa família vai ser um exemplo. Sabe por quê, irmãos? Eles estão alegando que nós não somos exemplo de família. E eu sei que muitos de nós não temos o comportamento ativista e apologeta que deveríamos ter, porque eles são muito radicais, não é isso? Esse movimento, né? LGBTQIA+, e já são tantas siglas, tantas coisas que a gente não consegue mais nem identificar. Os ideólogos do gênero, eles são terríveis, e eles são escrachados, são polêmicos, né? Eles se envolvem em polêmicas e outras, estão nos perseguindo. Eles se colocam como vítima, mas na verdade eles é que estão nos perseguindo. E muitos de nós não temos esse costume de ir para a rua, defender a família como eles têm para poder criticar-nos. E eu confesso que há poucos dias eu estava orando e até entrando em conflito com isso. Minha esposa sabe. E eu vou até falar, eu estar aqui hoje falando sobre esse tema, pastor, é resposta de oração. Porque eu estava orando e falando: Senhor, o Senhor me deu uma ferramenta, o Senhor me chamou para um ministério que é muito necessário. E muita gente tem medo de dar a cara a tapa para poder falar contra essa ideologia maléfica. E eu preciso que o Senhor me dê oportunidade, porque eu preciso abençoar famílias. E eu creio que hoje eu estar aqui é resposta de oração. Aleluia, aleluia. E como a irmã Juliana falou: pastor, o Senhor também é resposta de oração nossa, porque nós estamos orando para que Deus levante homens para poder fazer isso. E o que eu percebi, irmãos? Em conflito comigo mesmo, eu falando: mas eu não estou indo para as ruas, eu não estou indo para as redes sociais, porque não é o meu perfil. Minha esposa sabe, eu sou muito recatado, eu sou mais reservado. E aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Nós não precisamos ficar fazendo movimentos. Nós precisamos cuidar da nossa família, para que eles reconheçam, olhem para nós e falem bem assim: esse é o modelo que dá certo, é esse o modelo que eu quero para a minha família. Aleluia. Eu vou falar: você não precisa ir para as redes sociais, entrar em disputa, entrar em confusão, não. Seja o exemplo de família, aleluia, dada por Deus, aleluia. Meu tempo está se esgotando, eu quero te colocar de pé nesse momento para eu fazer uma oração. Nós vamos orar agora e eu quero chamar o Áquila para vir ministrar mais um louvor antes da gente terminar. Nesse louvor nós vamos adorar a Deus, aleluia. Nós vamos adorar a Deus. A técnica consegue me ajudar aqui para eu transferir esse microfone para ele? Áquila, eu vou colocar você para cantar com o microfone sem fio. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A coisa que eu mais
preservo na minha vida é a minha família. E minha esposa sabe disso, e Deus tem me abençoado por conta disso. Aleluia, aleluia. É uma coisa difícil de se ouvir, para poder manter esse padrão. Mas é gratificante quando as pessoas falam bem assim: eu queria que a minha família fosse igual à sua. E eu quero profetizar, muitas pessoas vão falar isso para você. Aleluia. Deus vai abençoar o seu lar, Deus vai abençoar o seu casamento. Aleluia. Eu quero ministrar para os jovens que estão passando por um conflito de identidade. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Deus vai abençoar o seu futuro. Você vai conseguir vencer o pecado e você vai ser um exemplo, aleluia, de família dada por Deus. É hoje, Áquila, que você vai cantar no microfone de lapela. Glória a Deus. Faz teu nome, como diz minha esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que nós vamos cantar agora, irmãos? Não. Que nós servimos a um Deus grande. E eu quero, aleluia, que o Áquila sirva de inspiração para você adorar a Deus agora, aleluia, falando que o Senhor é grande. Eu quero que você se inspire nessa criança, que tinha tudo para ser uma criança depressiva, tinha tudo para poder reclamar da vida, mas é um adorador. Deus chamou o Áquila como um adorador, aleluia. E hoje ele veio aqui para poder dar uma lição em você, para você entender: meu Deus, como pode eu não adorar como essa criança adora? Aleluia. Cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, era um tal testemunho. Dá uma pausa assim. Dá pausa. Vai, Áquila. Irmãos, era um tal testemunho. Olha só. E minha avó estava cuidando dos meus passarinhos. Mas a minha avó pisou em cima do primeiro e aí entrou no pé da minha avó e matou ele. Aí eu fiquei muito triste, sabe? Eu fiquei muito triste, mas Deus me deixou feliz rapidinho, porque o irmão Felipe me deu a vuvuzela. Glória a Deus pela vida do irmão Felipe, que alegrou o coração do Áquila. Amém, Áquila? Vamos cantar. Vamos cantar. Grande é o Senhor, e mugido de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, e nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
glória, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus grande e tremendo. Grande é o Senhor e nós temos a vitória. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobre nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda a nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém?